E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora de podcast. Gente, hoje o dia, infelizmente, né, para o torcedor rubro-negro, a gente vai destinar uma fatia do podcast para falar sobre esse jogo, né? Jogo do Mundial de Clubes, Flamengo e Al Hilal, derrota do Flamengo por 3-2. Uma partida em que o Gerson foi expulso, o Flamengo fica com um jogador a menos, e aí o Al Hilal constrói a sua vitória de forma muito tranquila. Aliás, teve até chance de fazer o quarto gol, perdeu uma grande oportunidade dos acréscimos, mas ficou por isso mesmo. O Flamengo até no final tentou um abafo ali, teve a bola, hein? Teve a bola no último lance da partida para empatar o jogo, mas não deu. Quis o destino que chegasse, e eu acho que a derrota, ela por todo o planejamento que foi feito e pelo que o Vitor Pereira fez nesse jogo, ela foi merecida. O torcedor rubro-negro, de novo, que me desculpe, mas ficou evidente, e eu já vinha falando sobre isso, né, da questão da preparação do Flamengo, que me preocupava a preparação do Flamengo, não pelo fato do Flamengo ter uma comissão técnica nova, isso também me preocupava, mas é pelo planejamento, né, que você chega num jogo antes do Mundial de Clubes, onde o Vitor Pereira fala que precisava de mais tempo e onde ele fala que o time do Flamengo não é tão físico e não está pronto ainda. Que a pré-temporada não foi do jeito que eles queriam e não conseguiu fazer a preparação de forma ideal. Isso tudo, para mim, demonstrou claramente que o Flamengo não se preparou para esse início de temporada. Né? Fez um jogo com o Palmeiras, foi um bom jogo. Esse jogo, assim, e é bizarro, porque você olha esse jogo contra o Al Hilal e parecia que, assim, parecia não. Assim, a derrota do Flamengo foi por 3-2 e a gente para pensar, fez dois gols, um gol foi bem gol, foi bem construído do Pedro. O segundo foi meio que no abafa, meio que no desespero. Mas aí você para pensar, o Flamengo com um a menos, né? Consegue quase chegar a um empate. É, mal fisicamente. Você imagina se o Flamengo tivesse feito uma pré-temporada bem planejada, bem executada? Como que o Flamengo jogaria? A gente pode até falar da questão da comissão técnica nova, que não teve tempo de se preparar, de treinar, de opções táticas, enfim, de planejar opções táticas, enfim. Mas o Flamengo tem tanta qualidade que mesmo com essa pré-temporada ruim, conseguiu, cara, quase levar a partida para prorrogação e eventualmente brigar, sonhar com uma classificação nas penalidades. Então, você vê que faltou muito, sim. Faltou muito em termos de planejamento, porque o time ele tem muita qualidade. Né? O Flamengo individualmente é muito bom. É muito, muito, muito bom. É impressionante. O primeiro gol do Pedro é uma loucura, né? É impressionante. O Pedro, cara, o Pedro fez um golaço, né? O segundo foi meio que na sorte, o Gabigol chuta pro gol, a bola só para ele. Mas assim, em nenhum momento eu acho que o Flamengo mereceu. Assim, é um time que taticamente perdido. Eu falei, tem muita qualidade. Por isso que eu falei, cara, se tivesse tido um planejamento um pouquinho melhor, cara, teria passado com uma tranquilidade desse Al Hilal. Eu até falei, cara, vai ser um jogo difícil. Por causa, o que me preocupava era o planejamento, a execução do planejamento. O Vitor Pereira já tinha falado isso antes. Ao chegar ao Mundial, ao chegar ao Marrocos, ele falou sobre isso de novo. Eu falei, cara, isso me preocupa. Me preocupa, porque mostra claramente que, além da troca de treinador, teve essa questão do elenco voltar de férias como qualquer outra equipe, como se não tivesse Mundial, como se não tivesse título em disputa, né? Mais do que o Mundial, tinha a Supercopa do Brasil e além disso tem a Recopa Sul-Americana que para mim o Flamengo também não está preparado. Não está preparado para a Recopa. Então, mas eu assim, é o que eu falei. O Flamengo tem tanta qualidade que competiu contra o Palmeiras com um jogador a menos, meio que no sufoco, no abafa, conseguiu quase chegar à igualdade com o Al Hilal. Então, se tivesse feito um negócio bem executado, como fez o Palmeiras no ano passado, para mim teria passado com tranquilidade do Al Hilal. Como o Palmeiras passou com tranquilidade do Al Ahly o ano passado. Outro Tigres não teve tempo de preparação, não teve pausa, né? Eu achei que justamente pela falta assim, por essa falta de férias, o Palmeiras chegaria em uma condição até melhor, mas chegou extremamente exausto. Era muito óbvio que o Palmeiras estava fragmentado mentalmente, o time estava esgotado, né? Ficou muito óbvio. E aí, cara, assim,
Já vamos falar desse jogo, não, que eu já tô falando, eu ia deixar para falar depois. E tem um vídeo no final que eu separei do Galvão Bueno. Aliás, eu vou falar primeiro de Flamengo e Mundial. A gente vê o vídeo do Galvão e depois a gente volta pra rodada, né? Não vou mostrar provocação dos outros, né? Quem quiser procura na internet, tem muita provocação. Tem muito meme, eu acho que isso faz parte do esporte, né? Isso faz parte como é que é? Do folclore, isso faz parte. Né? Agora, sim, o que eu falei antes do jogo. Eu vi muitos e muitos programas esportivos. Quando o Palmeiras foi para o Mundial jogar, que foi eliminado pelo Tigres, e aí perdeu a disputa do terceiro lugar para o Al-Ahly. Aí o segundo Mundial, onde passou e do Al-Ahly enfrentou o Chelsea na final. Nessas duas participações do Palmeiras, eu acompanhei a rodo assim, os programas esportivos, porque obviamente a gente quer colher material. A gente quer ouvir o que vai ser falado dos possíveis rivais. Porque, na teoria, a gente imagina que vai ser uma galera que entende melhor. Eu falo aqui, eu não acompanho. Eu não tenho nenhuma capacidade de dizer se é de igual para igual, porque eu não acompanho nada. Assim, contratações, maior torcida da Ásia, da África, enfim, como dizem do Al-Ahly, né? Eu não tenho nenhuma capacidade técnica para avaliar essas equipes. Não tenho. E eu acho que muita gente que fala também não tem. Uma coisa é você analisar o orçamento de contratações. 8 jogadores da seleção da Arábia Saudita. Mas tá, você viu os caras jogando? Até aí não dá para saber. Até aí o PSG monta um Dream Team todo ano e não ganha Champions League, né? Então, é isso que eu tô falando. Assim, uma coisa é você ver como é que o time foi montado, quem tá lá, outra coisa é você ver o time jogar. Isso é outra história, né? E aí eu sempre acompanho porque eu imagino que vão ser uma galera que tem um pouquinho mais né, de estudo em relação aos adversários. Por isso que E quando o Palmeiras participou dos 2 últimos mundiais, sempre se falava, cuidado, né? Cuidado. Tem muita coisa pela frente, tem que passar da semifinal, os possíveis adversários são muito fortes, cuidado. Inclusive no ano passado, o Monte Rei, que nem chegou na semifinal, foi pintado como o bicho papão da competição. Eu falei, caramba, o Monte Rei parecia, pelo que eu ouvi, parecia ser mais forte que o Chelsea. Né? É impressionante. O que eu ouvi do Monte Rei foi algo assim de louco, né? Então, investiu tanto, contratou fulano, contratou ciclano, os caras não chegaram nem para a disputa do terceiro lugar, né? Acho que chegou, eu não tenho certeza, peço perdão aqui. Mas não jogou contra o Palmeiras. Não chegou, né? Porque o Palmeiras enfrentou o Monte Rei estava na chave do Palmeiras, se eu não me engano, né? Aí foi eliminado pelo Al-Ahly, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, se eu tiver cometendo uma gafe aqui, eu peço perdão, mas não chegou nem a disputar com o Palmeiras, não chegou nem a jogar, né? Então, é por isso que eu falo assim, toma cuidado com os especialistas de Mundial, porque eu falo e repito, uma coisa é você ver quem tá lá, qual foi o preço, qual o valor, né? Qual a folha salarial, outra coisa é você vê os caras jogando. Né? E aí, quando o Palmeiras foi, não, cuidado, tem que tomar cuidado, tem que passar, tem que jogar primeiro. Palmeiras e Chelsea. Não vou falar de Palmeiras e Chelsea primeiro para você chegar. E não sei o que. O que eu ouvi disso aí foi um absurdo. E nesse caso específico do Flamengo, cara, assim, o que eu vi de gente já Flamengo e Real, Flamengo e Real, Flamengo e Real. Eu vi pouquíssimas pessoas falando, olha, é muito provável que o Flamengo vai passar, mas tem um jogo de semifinal a ser jogado. Tem um jogo que precisa ser vencido contra um adversário que não é besta, né? Eu fui eu mesmo aqui falei, não conheço o Al-Ahly, mas para mim o Flamengo é muito superior, é muito favorito, mas não conheço. Mas aquele vídeo do Real Madrid pode esperar a sua hora pode chegar, certamente que os caras usaram para motivar o time do Al-Ahly, né? E aí, você pode reclamar da arbitragem o quanto você quiser, mas a verdade é que o Flamengo claramente dentro de campo não estava preparado. É um Flamengo que, eu falei desde o início do campeonato carioca, tá evidente que é um time que não está preparado. É um time que tá mal fisicamente e taticamente também não tem muito, assim. É muito no talento dos jogadores.
Então, assim, o Vitor Pereira, por isso que eu tô falando, assim, em termos de tática, tudo isso, assim, eu acho que dá pra gente perdoar o Vitor Pereira. Não dá pra perdoar as substituições que ele fez no jogo. Mas em termos assim, o time não tem conjunto, não tem organização. Isso dá pra perdoar, porque não é culpa dele. Ele chegou agora, né? A culpa é da diretoria, da gestão do Flamengo, que abriu mão de um treinador que conhecia o elenco, que tinha um esquema de jogo, que tinha ideias de jogo e certamente já tinha ideias pro Mundial. O Flamengo simplesmente decidiu abrir mão do Dorival Júnior, nem comunicou o treinador, sequer conversou com o treinador, não teve nem cara, assim, a educação, a cortesia, né, de chegar no Dorival. Dorival, infelizmente a gente não vai continuar, a gente vai contratar o Vitor Pereira. O Dorival descobriu pela imprensa que o Flamengo contratou o Vitor Pereira. Ele falou isso no Central da Copa, se eu não me engano. Né? E ele falou isso nos canais Globo, no Sport TV. Então, cara, né? Decidiram abrir mão de um treinador para contratar outro que fez um trabalho questionável no Corinthians. Eu acho que o Flamengo se apegou muito ao que o Vitor Pereira conseguiu fazer na disputa da final da Copa do Brasil. E o Corinthians no Maracanã se saiu muito bem. Eu acho que esse foi o jogo derradeiro que o Flamengo decidiu que vamos atrás desse cara. Né? Ele não vai continuar no Corinthians, ele sinaliza totalmente que não vai ficar no Corinthians. Vamos tentar. Vamos conversar com esse cara, né? Vamos ver qual que é, se rola alguma coisa. E aí acabou rolando. E eles optaram por trocar. Então essa questão do time como conjunto não está funcionando, como, taticamente dentro de campo, isso dá para perdoar. O que não dá para perdoar é as substituições. Questão física, eu também acho que não dá para perdoar. Foram lá, atrás do preparador físico do Jorge Jesus, né? Para todo mundo ficar zero bala, até não voltaram antes, hein? Os caras não voltaram antes das férias. Então, assim, pô, eu acho que o planejamento foi muito mal feito, foi muito mal executado, desde a troca de comando técnico até o início da pré-temporada. Eu acho que foi tudo muito mal executado, e aí nisso, na questão da preparação, cara, assim, da preparação física, nisso eu culpo não só os dirigentes, mas a comissão técnica inteira. Isso tem culpa. Os caras podem não ter tido o suficiente útil para vamos treinar um esquema de jogo, se o jogo ficar assim, a gente faz isso. Não teve tempo. Isso é compreensível. Agora, fisicamente, o time está muito mal. É um ou outro jogador que está bem. E aí, dentro do jogo, eu estou vendo muita gente reclamar da arbitragem. Eu entendo. A arbitragem para mim, isso é uma opinião pessoal minha. Eu não quero alimentar não, esses ataques à arbitragem, eu não quero alimentar isso, mas que o árbitro pesou a mão no cartão amarelo para os jogadores do Flamengo, isso pesou. Agora sim, a expulsão do Gerson para mim foi justa? Foi. As duas penalidades que o Al Hilal teve foram justas? Foi. Na minha opinião, foi. Mas ele foi muito rigoroso no primeiro cartão. Cara, assim, para mim, a primeira simulação, ela é muito clara, assim, do Gerson. Ela é comecinho do mas foi o comecinho do jogo, precisava disso. Cara, não tem isso de precisava disso. Simulou, o árbitro já mostrou o cartão logo de cara para mostrar que aqui não, né? Aqui não. Essa malandragem de brasileiro não vai acontecer. Então ele já logo de cara já mostrou o cartão, não quis nem saber. E eu acho que foi merecido, assim, essa cultura nossa de foi muito rigoroso. Essa cultura nossa de foi muito rigoroso é o que alimenta, né? Essa mania, esse costume ruim. Eu acho que é um costume ruim. A malandragem, em alguns momentos, ela tem espaço. Mas hoje, com o árbitro de vídeo, você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai se usar de malandragem. O árbitro viu e certamente o árbitro de vídeo deve ter falado no ponto, se jogou. E o Gerson se joga eu vi gente falando, não, mas ele recebe o contato e cai. Não, ele se joga de uma forma contundente. Ele se joga de uma forma contundente para cavar o pênalti. Não foi assim, não, ele tomou em conta. Não, ele se jogou. Ele valorizou muito, né? Ele valorizou muito. Eu sempre falo aqui, quando você recebe um contato de jogo, eu sempre tomo esse cuidado para avaliar se foi pênalti ou não. Porque quando você está numa corrida muito forte, qualquer esbarrãozinho que você leva, você desequilibra. Isso é normal. Mas no futebol a gente sabe que, o que eu falo assim, para mim, alguns toques que para 99% das pessoas não é pênalti, para mim é pênalti.
Não vou dizer se esse do Gerson foi pênalti ou não. Eu só digo assim, normal, 99% dos casos não é marcado pênalti. Por quê? Porque o jogador pode parar, ele pode desequilibrar, ele pode desequilibrar e parar de correr. Só que a forma como ele caiu, ele valorizou muito. É esse que é o ponto. Ele poderia ter caído, eu cairia. Qualquer postãozinho, se eu estou no máximo da velocidade, eu caio. Mas eu não caio do jeito que o Gerson caiu. A forma como ele caiu, ele simplesmente despencou. Ele simplesmente despencou. Como se ele tivesse tomado um rapa, né? E não aconteceu isso. E o árbitro foi lá, para mim foi justo. O segundo, a segunda falta a falta dentro da grande área para mim foi para marcação foi para porque assim tem a lei da punição, como é que falam? Da punição excessiva, né, que eles falam. E aí eles falam assim que se o jogador comete o pênalti, mas não foi intencional, não foi, cara, ele estava numa disputa de bola, a arbitragem não dá cartão amarelo, porque assim, é a punição excessiva. O pênalti já é a punição máxima, né? Então, eles não dão, algumas vezes eles não dão cartão amarelo, mas nesse caso eu achei que foi também, porque o Gelson calça o cara e se você vê assim, mas com a bola correndo e tudo mais, beleza, assim, mas o que o árbitro de vídeo viu e depois o juiz de campo foi lá conferir, é que na hora a bola já saiu da disputa e o Gerson tá olhando pro tornozelo do cara, do jogador do Al-Hilal. Então, naquela hora que ele vê essa imagem, o que ele interpreta? O cara quis calçar. Ele perdeu o tempo e calçou o cara, né? E aí, um jogador do nível dele que já tem um cartão amarelo, ele não pode ter, né? Ele não pode ser inocente a esse ponto, né? De cometer essa grosseria. E aí acabou cometendo a marcação de penalidade. Eu acho que tudo. É por isso que eu falei assim. Eu acho que a expulsão e as duas penalidades foram justas. Agora, a quantidade de cartões amarelos que foram distribuídos, isso eu não concordo. Isso eu não concordo. Eu acho que o juiz pesou a mão. Teve um jogador do Al Hilal que, cara, fez. Os caras fizeram sério, o cara, não tomaram cartão. Não tomaram cartão. E por isso que eu tô falando. Talvez houve uma injustiça, talvez não. Isso não vou ficar não vou muretar. Houve sim uma injustiça em relação à marcação de cartão amarelo. Na minha opinião, houve. Agora, os lances capitais, para mim, a arbitragem não. Isso é a minha opinião. Ela é tudo interpretativo, tá? O cartão do Gerson é interpretativo e a expulsão do Gerson é interpretativo também. Só que um jogador como o Gerson, que veio para ser protagonista, com experiência de futebol internacional, com a qualidade técnica que a gente sabe que ele tem, não deveria ter cometido as gafes que cometeu. Né? Então, acho que tudo isso é um aprendizado. Né? Agora, o que preocupa, isso para mim é vexame. Eu acho que não foi um vexame por tudo que aconteceu antes. A troca de comando. Eu acho que foi uma lambança sem tamanho da gestão rubro-negra. Isso eu acho que foi. Agora, vexame eu não diria. Por quê? Time que não estava preparado, fisicamente muito mal, isso estava evidente já. Desde o Campeonato Paulista, ficou mais evidente na Supercopa do Brasil, chega agora, só confirma que tudo aquilo que a gente já imaginava, mas ainda, o Flamengo é muito forte, o time tem muita qualidade, tem muito jogador decisivo. Então a gente contava mais com isso do que qualquer outra coisa. E só isso não basta para você vencer uma partida. Para você, principalmente uma como essa que tem muita pressão, onde o adversário está motivado porque viu, né? O torcedor já achando e a imprensa já achando que vai jogar com o Real Madrid. Os caras usam isso certamente para motivar o elenco. Você acha que não? O Real Madrid não faz diferença. Para mim, você acha que o Ancelotti vai usar isso para pilhar o time dele? Não, os caras não estão nem aí. Agora pro Al Hilal, sim. O Al Hilal pesa. Falou, os caras já acham que já vão jogar com o Real Madrid. Nem o Real Madrid tá lá, os caras já acham que vão. Né? Isso os caras usam. Então, por isso que eu falo assim, por isso tem que tomar cuidado, né? Por isso que tem que ter essa cautela, porque o adversário usa isso como uma arma. E aí eles vão pro jogo de forma consciente, sabem que não são os favoritos. Eles falam, os caras sabem que são favoritos, então a responsabilidade é deles. A gente é franco-atirador aqui. A gente não é do país pentacampeão. Nosso país não tem nenhuma Copa do Mundo. Tem raríssimas participações em Copa do Mundo, né? Os caras só podem até dizer. Então, a responsabilidade é deles. Né? Então, acho que, cara, assim, não foi um fiasco por tudo que aconteceu com o Flamengo nesse início de temporada. Agora, é uma grande decepção, isso sem dúvida nenhuma. A decepção é gigantesca.
E eu diria que é um fiasco se o Flamengo perder a disputa do terceiro lugar. Aí eu vou falar, pô, foi um fiasco. Como eu disse do Palmeiras. Eu acho que quando o Palmeiras perdeu do Tigres, eu falei que foi um fiasco, eu fui injusto. Eu acho que não foi um fiasco o Palmeiras perder do Tigres. Porque você chega lá, tinha toda aquela mística do Mundial, da música, você chegou com muita pressão, cansado, exausto mentalmente. Agora, terminar em quarto lugar, para mim, foi um fiasco. Eu acabei de citar, assim, houve todo o contexto do Palmeiras não ter tido de descansar e o time, assim, era muito claro que era um time que mentalmente estava destruído. Era um time que estava acabado mentalmente. E, mas mesmo assim, sair com o quarto lugar para mim foi um vexame. O Flamengo, essa derrota para o Al Hilal, para mim foi uma decepção gigantesca, mas não foi um vexame porque a gestão rubro-negra cometeu um erro assim, imperdoável, né? Imperdoável. Em termos de planejamento para jogar o Mundial, isso foi um erro imperdoável. Talvez trocar o Dorival após o Mundial, aí sim, se eles tivessem tido esse planejamento, essa ideia, beleza. Né? Não tiveram. Né? Eles foram ousados, eles tentaram ousar. Né? O Vitor Pereira ele demorou a engrenar no Corinthians, então assim, já tinha material. Assim. Pô, ele demorou para virar no Corinthians. Demorou bastante para virar no Corinthians. Demorou muito tempo para virar no Corinthians. Então os caras já tinham material de. Aquele Vitor Pereira campeão no passado, campeão português, eu não sei se ele vai dar certo de cara no Flamengo. Porque ele não deu certo de cara no Corinthians. O material humano é muito melhor, sem dúvida. Mas mesmo assim, você leva tempo para assimilar as ideias do treinador. Você leva tempo para se preparar fisicamente. Então, houve um grande erro. Agora, você perder a disputa do terceiro lugar, aí eu vejo como um grande vexame e corre esse risco. Corre esse risco. Porque assim, já mostra que é um time que taticamente não tem perfil e fisicamente o time está devendo muito. Está devendo muito. E o Vitor Pereira mostrando nesse jogo que ele está perdido. Ele está perdido. Ele tirou o Arrascaeta para colocar o Pulgar. Ele tirou a Arrascaeta para colocar o Pulgar. Né? Foi o Pulgar mesmo? Deixa eu pegar aqui a escalação. Para ver se eu não estou falando besteira. É isso aí, cara. Ele tirou a Arrascaeta para colocar o Pulgar. E o Everton Ribeiro, assim, ele tirou o Everton Ribeiro, beleza. Ele ia ter que sacrificar alguém. Eu tinha essa ideia de que ele ia precisar sacrificar alguém para colocar justamente o Everton Cebolinha. Ah, mas o Cebolinha nunca jogou no Flamengo, ele nunca correspondeu. Não, de fato. Mas pelo desenho do jogo, com um jogador a menos, você tinha que ter você tinha que ter um ponta de velocidade. Você tinha que arriscar, não havia outra opção. Agora, você tirar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, isso para mim foi um erro imperdoável. Você não pode tirar os dois. Você não pode tirar os dois. E o esquema de jogo do Vitor Pereira é um esquema muito físico. O Arrascaeta não é esse cara físico. Ele é um cara de criação. Ele é um cara que mais leve. Ele não fica voltando para marcar. Ele não é o cara da intensidade. O Dorival Júnior entendeu isso. E o Vitor Pereira ainda não entendeu. E ele vai forçar isso. Ele vai forçar até entender. É a mesma coisa que assim, o Renato Augusto no Corinthians. É muito óbvio que o Renato Augusto não é um cara que vai fazer o jogo físico, de ir recompor do jeito de jogar com bola e sem bola da forma como é necessária para o futebol moderno. Você tem que pensar num esquema de jogo diferente para esse cara diferente. O Arrascaeta precisa de um esquema tático diferente, ainda mais nesse início de temporada onde ele está claramente fora de forma. Agora, se você vai tirar o seu cara mais diferente, precisando fazer naquela altura, precisando fazer um gol, pelo menos para empatar, né? Você vai lá e tira o seu cara mais diferente para pôr o Eric Pulgar. Eu acho que cometeu um erro ali, mas eu entenderia se ele tivesse colocado o Everton Cebolinha nesse momento. Porque eu preciso sacrificar alguém. Alguém vai ser sacrificado, não tem jeito. Eu preciso pôr um cara de velocidade. Preciso pôr um cara que vai dar um susto nos caras, que vai tentar quebrar as linhas, que vai jogar a bola para linha de fundo, cruzar na área, que é o que a gente de repente vai chegar num ponto do jogo que a gente vai ter que ser na intuição mesmo, bola rifada, balãozinho o tempo inteiro, como aconteceu no final do jogo. Então, se ele tira o Arrascaeta e põe o Everton Ribeiro, vocês podem me xingar, mas eu entenderia, porque alguém precisaria ser sacrificado. Você precisava de um cara da velocidade para ir para a linha de fundo e cruzar. Porque o jogo se encaminharia para isso. Com um jogador a menos,
é se defender por um cara para cruzar na área. Tem o Pedro alto lá, centroavante matador, tem o Gabigol que pode pegar uma bola que pode sobrar, e tem o Everton Ribeiro que pode encontrar um passe milagroso. Então, assim, fazia sentido. Agora ele coloca o Pulgar, aí ele tira o meio de criação e simplesmente depois no final ele coloca o Vidal para tentar lançamento. Conseguiu fazer até um belo lançamento o Vidal, é importante. Importante destacar, mas aí, pô, você vai totalmente para intuição. Ele saiu de um jogo que, assim, tá difícil, mas é possível ainda, com um pouco de organização, para um jogo totalmente intuitivo. Né? Ele cometeu um erro, para mim, imperdoável. E, assim, muito claro que o time taticamente está mal, mas isso é compreensível pelo início de trabalho. Isso a conta tem que ir para a diretoria, para a gestão do futebol. E fisicamente aí é culpa de todo mundo. Né? Da gestão dos jogadores e do próprio departamento médico, porque os jogadores eu coloco também. Porque os caras sabiam que ia jogar mundial. Se você lembrar o ano passado, o Palmeiras, antes de ir para o Mundial, as férias dos jogadores, procura como foi. Os caras postando nas redes sociais, todo mundo malhando nas férias. Eles foram viajar? Foram. Eles foram curtir? Foram. Deve ter comido a rodo? Comeu. Mas eles, pô, o Everton, o Luan, os caras levaram personal com eles na viagem para eles ficarem fisicamente redondos. Para eles ficarem fisicamente uma bala. Uma bala eu não diria, mas para não perder, né? Para não perder tanto. Porque vai perder, isso é natural. Festa de fim de ano, né? Natal, Ano Novo, normal, você vai perder. Mas se você continuar malhando, você vai tentar, você consegue manter na média ali, né? Na média. Então, cara, acho que faltou muita coisa, muitos erros. E de forma. Sim, se o Flamengo passa, eu acho que seria justo pela qualidade dos jogadores, mas seria injusto, né, em relação ao que, e todos os erros de planejamento que essa gestão e a própria comissão técnica cometeram até chegar nesse jogo derradeiro do Mundial. Então, assim, é óbvio que eu não vou ficar aqui de. Como é que é a palavra que eu posso usar? De hipocrisia, como muita gente fala. Ah, o Flamengo é o Brasil. Até hoje eu ouço essa besteira, né? Quem era o Brasil no Mundial era o Al Hilal. O Al Hilal era o Brasil no Mundial. O Al Hilal era o Brasil no Mundial. Se você fosse de verde e amarelo lá, a gente ia assumir que você estava torcendo para o Al Hilal. O Al Hilal era o Brasil no Mundial. O Flamengo era o Flamengo. Mas eu sempre falo aqui, eu dou um valor para o time brasileiro. Isso é eu. Eu falo que eu vou torcer para os times brasileiros. Porque eu acho que é legal. Assim, dá uma visibilidade. É bacana. Não só o brasileiro, como o sul-americano também. Eu prefiro torcer para os times sul-americanos. Né? Eu falo brasileiro, mas os times sul-americanos em geral. Eu prefiro. Porque eu acho que é legal. É muito mais legal você ver uma final. A gente sabe que é muito difícil de vencer. Mas é muito mais legal você ver um sul-americano contra o europeu do que ver europeu contra um time asiático, time africano, com todo respeito. Eu não estou aqui desvalorizando o futebol, mas pela tradição do futebol. E a gente sabe que mesmo assim, não tem mais bobo no futebol, os caras investem dinheiro, mas, cara, o que se joga ainda na América do Sul é muito melhor. Em termos de qualidade, não dá para generalizar. Tem muito time que joga mal pra caramba. Né? Também não vamos ficar de hipocrisia aqui. Tem muito time que joga muito mal. Mas os times de elite, os times top, né? A gente pode dizer assim, como diz o Abel Ferreira, top. Os times de elite, Palmeiras, o Flamengo, eu vou assim, pegar até eu não sei, o River talvez. Cara, assim, o que esses times jogam ainda é muito melhor que a gente vê no mundo afora. Muito melhor. Então é isso, gente. Ó, eu vou poupar o torcedor rubro-negro, porque assim, foram muitos erros, na minha opinião. Muitos erros. E vamos pro vídeo do Galvão Bueno, porque Galvão tava bravo, hein? Galvão ficou bravo. Não tem coletiva do Vitor Pereira. Ele deu a coletiva, mas estão em outros canais, né? O Flamengo não colocou o vídeo. Acho que o Flamengo também, a TV Flamengo nem pode gravar, né? É um cenário diferente, então, como não tem do canal oficial, eu gosto de deixar o crédito aqui para a TV do clube. Eu não vou mostrar, mas eu vou colocar o Galvão aqui, personagem da bola, né? Do futebol. E vamos ver o que ele vai falar. Foi duro na crítica, hein?
foi duro na crítica. Bem, amigos, olha, eu vou dizer, ainda bem que eu tô aqui na Bela Vista, na Buenos Aires, cuidando da colheita e dos vinhos e não narrando o jogo lá no Marrocos, né? Porque o sonho da nação rubro-negra ficou pelo caminho. Eu vou tentar falar com calma, não tá fácil, mas eu vou tentar falar com calma. Falar de futebol brasileiro e falar do Flamengo. Depois do Penta em 2002, nós tivemos 2006, 10, 14, 18, 22. 5 Copas do Mundo. Em 4 delas, caímos nas quartas de final. Em uma chegamos à semifinal. Para quê? Para tomar de 7-1. Muito bem. De 2000 para cá, eu estava sempre narrando os jogos. 2 títulos do Corinthians, um do São Paulo, um do Inter. 4 títulos. Mas acontece que por 4 vezes o futebol brasileiro caiu nas semifinais. Nunca tinha acontecido. Caiu com o Inter, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras e agora com o Flamengo. Então aí é o futebol brasileiro. Tá certo? Não. Tá tudo errado. É preciso mudar. É preciso mudar a mentalidade. É preciso mudar quem dirige a confederação, o diretor de seleções, a escolha do técnico, de uma comissão técnica, de um trabalho de nível internacional. Muito bem, voltamos para o Flamengo. É isso que eu ia falar. Ele tá aqui, ele fala de seleção, seleção é uma coisa. Seleção é uma coisa. Primeiramente, né? Quem sou eu para falar do Galvão Bueno, né? O lendário, mitológico narrador brasileiro. Mas ele tá falando de seleção e ele mistura com o Mundial de Clubes, cara, isso é totalmente diferente. A gente sabe que hoje a elite, a nata dos jogadores brasileiros está na Europa. A gente sabe disso. Então, assim, não dá para fazer esse paralelo de cobrar um clube brasileiro no Mundial de Clubes e a seleção brasileira na Copa do Mundo. Assim, isso são quase que 2 mundos alternativos, assim, né? É uma realidade e outra totalmente diferente. E ao longo do tempo, né, desde 2002, como o Galvão cita, que é o último título de Copa do Mundo do Brasil, desde 2002, assim, a quantidade de jogadores que atuam no Brasil e que são convocados para a seleção vem diminuindo gradativamente. Então, assim, a gente comparar a queda do futebol brasileiro, a queda da qualidade, comparar com as campanhas na Copa do Mundo, com a campanha no Mundial, isso não cabe, eu acho, porque assim, são realidades muito distintas, né? São muito distintas. Agora, uma coisa importante que ele falou, a mentalidade, né? A mentalidade em relação à seleção brasileira, mentalidade dos jogadores de se preparar para uma Copa do Mundo, para o Mundial é um pouco complicado. É a mentalidade de você, cara, preciso me preparar. Só que para fazer isso eu vou ter que me sacrificar. O Brasil, os times brasileiros vão para o Mundial após umas férias. Férias de fim do ano, que é a pior possível. Talvez, não digo que é a pior possível, talvez se o Mundial fosse depois do Carnaval, seria muito pior, talvez. Talvez. Mas o Mundial para o Brasil vem depois do Natal e do Ano Novo, assim, que é um período de... Assim, o que se come nesse período é absurdo. É que no Carnaval é muita farra, mas no Natal e Ano Novo é muita comida. Então, assim, o tempo que assim, você tira 2, 3 semanas de folga, e aí você tem que voltar mais cedo. É nesse sentido que eu entendo que precisa ter uma mudança de mentalidade. Cara, infelizmente vai sofrer na carne. Se quiser disputar o Mundial de fato, vai ter que sofrer na carne. E mesmo assim vai chegar menos preparado que as equipes que estão no meio de temporada. Sempre vai chegar menos preparado. Então, assim, além do europeu ser muito melhor, o sul-americano, no caso o Brasil, pelo menos, né, chega muito menos preparado. Porque passou por um período de férias. E se você quiser chegar fisicamente, né? Pelo menos fisicamente, minimamente competitivo, você vai ter que sangrar. Você vai ter que começar mais cedo. Não tem jeito, né? Tem que fazer como o Palmeiras fez ano passado. Se sacrificou, acabou chegando na final, chegou quase, leva para o jogo com uma prorrogação. Mas é o que eu falei, além da diferença técnica, que ela é gritante, tem essa diferença também de um tá no meio de temporada e o outro tá começando a temporada, né? Porque hoje o dia, a frustração é de mais de 40 milhões de pessoas. Aí o Flamengo tem um técnico que conquista títulos, o Dorival.
Ele ganha 2 títulos importantíssimos, um deles a Libertadores, para poder estar no Mundial. Aí vem a diretoria do Flamengo, tira na calada da noite, na covardia, o Dorival para colocar um técnico português que, além de não ser bom, não tem bom caráter. Porque fez uma molecagem com o Corinthians. Caraca, agora ele pegou pesado. Falou que o Vitor Pereira não tem bom caráter, hein? Falou que o Vitor Pereira não tem bom caráter. Eu não iria por esse caminho, né? Assim, a gente... Obviamente que a gente entende o rancor da torcida corintiana, o Vitor Pereira deve ter os seus motivos, mas quem sou eu para julgar o caráter de alguém, né? Enfim, aliás, eu não deixei os créditos, né? O canal da Jovem Pan, que eu tô vendo o vídeo do Galvão Bueno. Então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vamos seguir. Foi traíra com o Corinthians. O cara vem, mexe, desmonta e o Flamengo perde do Al Hilal por 3-2 de quem tinha vencido em 2019. Eu estava lá, no Catar, do mesmo Al Hilal, por 3-1. Mas aí vamos pro jogo. O Flamengo tomou um gol logo de pênalti no início, depois dominou o jogo, Pedro fez um gol, fez a parte dele. O Gerson foi expulso no finalzinho do primeiro tempo, um outro pênalti, 2-1 para o Al Hilal. Um jogador a menos, dá para virar? Dá. Dá para ganhar? Dá. Aí vem, Sua Excelência, o técnico, um jogador a menos, precisando virar o jogo e tira o craque do time, o Arrascaeta. Ah, mas ele estava se recuperando. Ah, mas não podia jogar mais 20 minutos, mais 25? Aí toma o terceiro gol, aí tira o outro craque do time, o Everton Ribeiro, ou seja, os 2 homens da criação, passa a ter volantes no meio campo. Eu nunca gostei de ser muito agressivo. Mas então deixo vocês escolherem a expressão correta. Uma é incompetência, outra é burrice. Aí cada um escolhe aquilo que quiser. Foi triste. Agora, a culpa não é só dele, não. A culpa é do Landinho, presidente, é do Braz, o vice-presidente de futebol, é de quem passou a perna no Dorival e colocou esse técnico. Fazer o quê? Boa sorte para o Hilal e para Real Madrid. Foi brabo, né? Foi brabo o Galvão Bueno. Eu concordo com algumas coisas que ele falou, é só não... Só essa comparação de seleção brasileira, o momento do futebol brasileiro, né? De seleção e de jogadores, eu acho que assim, a seleção brasileira tem jogadores de sobra para disputar um título mundial. O que precisa mudar é principalmente a mentalidade, não só dos jogadores, mas da comissão técnica também, né? De um técnico que leva jogador praticamente aposentado, né? De um técnico que leva um jogador onde ele diz que o jogador transcendia o futebol, e aí agora está nas páginas criminais, né, de jornais, e sequer se manifestou, né? É preciso uma mudança de mentalidade para que o Brasil seja competitivo na Copa do Mundo. Eu sempre falei aqui, eu nunca vi, eu não via na seleção brasileira aquele espírito de conjunto que é necessário para ganhar a Copa do Mundo. E aí, não é falando que eu sei de tudo. A gente fala, pô, é só você ver como era a Alemanha em 2014, o próprio Brasil de 2002, a Itália de 2006, que para mim não jogava nada, né? Jogava, pô, para quem é italiano vai me desculpar, mas aquela Itália era uma seleção horrível para mim. Mas o grupo era muito forte. Você via sempre a festa, o grupo era muito forte. A Espanha de 2010, o grupo, além de jogar muita bola, o grupo era muito forte, né? Então, por isso que eu falo assim, a França nem se fala, né? A França nem se fala. Falar da França de 2018 é injustiça. A Argentina é um grupo muito forte também. Então, cara, assim, a seleção brasileira nunca via isso. Então, é preciso uma mudança de mentalidade. Agora, em relação ao Brasil no Mundial, aí eu entendo que, assim, uma coisa é a gente se decepcionar e questionar a não ida para a final. Que tem todos vários contextos. Uma mudança de mentalidade, que eu falo, na questão do Mundial, uma mudança de mentalidade em relação à preparação para o Mundial. Você precisa se preparar, não é você achar que fizemos uma grande temporada. A gente vai chegar lá pronto, a gente vai chegar lá para detonar, como aconteceu com o Flamengo agora.
fez uma baita final de temporada, ganhamos 2 grandes títulos. Chegar lá e a gente vai arrebentar. Se você não se preparar, bateu com a cara no muro. Se você não se preparar, você não consegue. Porque do outro lado você vai ter um adversário que se prepara. O adversário pode ser até pior. E eu falei, cara, assim, o Flamengo mal, taticamente, fisicamente, quase leva o jogo para uma disputa de prorrogação. Quase empata o jogo. Isso sim, mal taticamente, fisicamente. Um Vitor Pereira cometendo gafes nas substituições, né? Você imagina que esse time estivesse preparado um pouquinho melhor. Teria passado com tranquilidade, né? Então, é preciso uma mudança de mentalidade. Agora, todo o resto eu concordo. Sim, o erro do Vitor Pereira, o erro da gestão rubro-negra de trocar o Dorival Júnior. Eu falei, cara, você trocar uma comissão técnica que foi bem, teve um final de temporada do ano passado ruim, mas foi bem. Né? Você trocar para você disputar um Mundial de Clubes, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana é uma decisão muito ousada. E aí tá pagando preço. Derrota pro Palmeiras e derrota agora pro Al Hilal. Né? Então é isso, gente. De Mundial é isso. Eu vou fechar a conta hoje para finalizar, né? Santos anuncia Lucas Lima, vai ter um contrato de produtividade. Esses contratos de produtividade eu não sou muito a favor, né? Porque é contrato de produtividade por jogo, né? Por quanto você joga e não por quanto você participa em vitórias, né? Eu acho que o contrato, principalmente por Santos, para o momento do Santos, o salário do Lucas Lima vai ser de 100 mil. Já é muita coisa. Agora, muito menos do que ele ganhava do Palmeiras, por exemplo. Mas já é muita coisa para mim, para a realidade do Santos. E o salário pode chegar a 500 mil por contrato de produtividade, né? Então, só que a produtividade é o que eu falei, é por jogo, é por quanto ele joga. Não é por quanto ele participa em vitórias. Se é assim, participou em vitórias, aí beleza, você pode pagar muito mais, porque o cara tá te ajudando. Agora o cara pode jogar, o time pode fazer todos os jogos, e aí? Né? Então esse contrato de produtividade eu nunca entendi muito bem, ainda mais para um time com a realidade do Santos. Espero que dê certo, né? Lucas Lima, muito tempo que não joga aquele futebol que a gente se encantou de ver, justamente quando ele estava no Santos. Quase o levou para a Europa, né? Há muito tempo a gente não vê. Espero que ele consiga recuperar um pouco disso, né? Voltando aonde ele foi muito feliz. Espero que ele consiga recuperar um pouquinho dessa alegria, desse futebol diferente que ele tinha. Espero que ele consiga de verdade. Espero que ele seja muito bem sucedido lá, porque quem ganha com isso é o futebol e o Santos Futebol Clube, tá? Os jogos da rodada, né? Jogos da rodada, isso aqui a gente já falou, né? O jogo do Mundial. Campeonato Paulista, o Mirassol venceu o Ferroviária. Campeonato Carioca, Nova Iguaçu 0, Vasco da Gama 2. Olha o Vasco aí, hein? Olha o Vasco, ainda venceu, ainda provocou o Flamengo. Fez uma postagem depois em árabe, né? Provocação faz parte do jogo. Atlético Clube, Atlético, né? Eu vejo algumas pessoas falar Atlético, outros falam Atlético, enfim, 1-1 com o América. E o Cruzeiro perdeu do Pouso Alegre, cara. Perdeu e a torcida já começou a se manifestar, hein? Que coisa, hein? Que coisa, hein? Melhor campanha histórica na Série B. Voltou com glórias para a Série A. E aí uma oscilada agora no Campeonato Mineiro. O torcedor já perde a linha, né? Enfim, é um momento que a equipe... Eu muito me questiono, né? Porque é o momento que o time mais precisa do apoio da torcida. Porque é um momento de se firmar na Série A, de firmar essa nova gestão, esse novo momento do clube e de se firmar na Série A. Né? Agora o torcedor ele pode esbravejar e espernear o quanto eles quiserem. Agora o Cruzeiro é do Ronaldo. Né? Então eles podem fazer o que eles quiserem. O Cruzeiro não é mais o Cruzeiro deles. Não adianta ir na porta do CT depois, chegar com o Ronaldo Gordão vem dar satisfação. Porque vocês viram o que aconteceu, né, com o Fábio, né? Não quiseram renovar com o Fábio. Ronaldo Gordão vem dar satisfação. O Ronaldo sequer foi para Minas Gerais. Eu não vou perder meu tempo, né, com essa conversa de baixíssimo nível. Porque agora o negócio é profissional. Né? Agora o negócio é profissional. Então, o torcedor pode espernear o quanto eles quiserem. Né? Agora, o tempo de ser cobrado, de ter cobrado, foi no passado. Mas enquanto estava ganhando Copa do Brasil, estava tudo bem. Né? Agora é tarde.
infelizmente agora é tarde, né? Agora é um novo momento de SAF, e de novo, vou pedir desculpa ao torcedor cruzeirense, mas o Cruzeiro deles, do torcedor, não existe mais. Agora é o Cruzeiro do Ronaldo, né? O Cruzeiro da SAF. Mesma coisa o Vasco. O Vasco ainda, a 777 tem 70% do Vasco, né? Porque o Casemiro, saudoso Casemiro, ele fala, pô, não comprou o clube, então agora tem que pôr dinheiro, mas eles compraram 70%, eles não são donos totalmente do Vasco, né? Eles são donos de uma parte, então assim, cobrar dos caras de fazer tudo também, aí é sacanagem, né? É óbvio que eles são, né, os sócios majoritários, então tem que ajudar, né? Obviamente que tem que ajudar, mas eles não são donos integralmente, né? Mesmo se ele fosse dono de mais de 90%, aí beleza, pô, mais de 90% é brincadeira, vocês são praticamente dono, vocês precisam cuidar, né? Comprou, tem que cuidar. Mas obviamente o cuidar vai muito além do futebol, vai na questão jurídica, você pagar coisas que estão atrasadas, enfim, é muito disso, né? Então é isso, gente. Hoje um dia que eu falei, dia que foi triste para o torcedor rubro-negro, disputa de terceiro lugar, Real Madrid vai jogar hoje, então a gente vai acompanhar o Real também, vamos ver como é que vai sair a equipe merengue, né, no Mundial de Clubes, deve passar tranquilamente pelo Al Hilal, e o Flamengo deve fazer a disputa de terceiro lugar contra o Al Hilal, não, contra o Al Ahly, né, contra o Al Ahly, enfim. Sobre o caso do Daniel Alves, não tenho nada de novo, mas eu sempre vou trazer o assunto em pauta, né, sempre que puder, não tem nenhuma notícia diferente, nova sobre o caso. Vai ser aquela semana, né, de apurar as provas, né, de ver laudos em relação aquilo que se falou, né, do tênis, do reflexo do tênis no espelho, laudos de material, de coleta de DNA. Vai ser uma semana importante aí, tanto para a defesa quanto para a acusação, nesse caso do Daniel Alves, tá? É isso, gente. Por hoje eu vou encerrar. Fecho a conta aqui. Não deu, né? Infelizmente não deu, mas a vida é assim, né? Não tem jeito, a vida é assim. Se preparou mal, ficou pelo caminho, agora a torcida vai ter que cobrar, né? Cobrar, mas aí cobrar também os responsáveis, né? Tem que cobrar os responsáveis, não apenas o treinador, não apenas a, a gestão rubro-negra, tem que cobrar todo mundo, né? Porque foram muitos erros que foram cometidos até essa eliminação na semifinal do Mundial. Agora sim, encerro. Valeu demais. Forte abraço para todo mundo e até amanhã, tá? Ótima semana para vocês. Tchau.